Bom, esse curso ele será dividido em duas partes, né? A primeira parte, introdução à microeconomia, a segunda, introdução à macroeconomia. Micro e macro, que história é essa, né? Bom, vamos fazer uma metáfora aqui, uma analogia. Suponha que estejamos diante de uma floresta e vamos tentar estudar a floresta, né? Haverá aqueles que têm interesse em estudar uma árvore específica, né? A vida que há, né? Microscópica ou não, em torno daquela árvore, ou uma espécie específica, né? As seringueiras que há nessa floresta, as castanheiras que há nessa floresta, ou as plantas aquáticas, ou as parasitas, né? Ou seja, eu estou sempre colocando o específico, né? Uma unidade, um subconjunto, né? Isso é micro. Mas pode ter aquele que vai querer olhar a floresta como um todo. Como que a evaporação de água pelas folhas daquele conjunto de árvores, né? Umidifica o ar e como que aquela umidificação do ar impacta, por exemplo, no regime de chuvas, no regime pluviométrico. Isso é um estudo do todo, é a macroeconomia. Então, de uma forma simples, o microeconomista quer saber da árvore, ou de algumas árvores específicas. O macroeconomista quer saber da floresta. Trazendo isso para as relações econômicas, o microeconomista ele está interessado no preço do arroz, né? Ele está interessado na inflação, desculpa, no preço da soja. Ele está interessado em saber, né, se o preço do café cai 20%, o quanto vai aumentar a demanda por café. E se o preço do arroz subiu 40%, o quanto que vai estimular o investimento do produtor de arroz no arroz. Se um setor da economia, um setor específico da economia, é mais concentrado, tem poucas empresas ali, ou, portanto, pouco concorrencial, ou menos concentrado, né, são muitas empresas, a concorrência é maior, o microeconomista está olhando para esses pontos. Já o macroeconomista vai olhar taxa de juros, PIB, se está crescendo ou não, inflação, que é um aumento geral de preço, não de um produto em particular, né? Taxa Selic, esses são os pontos, né? Se o dólar subir vai gerar inflação ou não, né? Dos pontos do macroeconomista. Então, nessa introdução à microeconomia, a primeira parte do curso, nós vamos inicialmente refletir como que uma economia funciona de uma forma simplificada, né? Nós vamos dar uma olhada num modelinho de fluxo circular da renda, que é algo muito básico, que tem em todos os livros de introdução à economia. Depois nós vamos olhar o comportamento das empresas e dos consumidores, curva de demanda, curva de oferta. E, por fim, a concentração dos mercados. Mercados muito concentrados, em que não há concorrência ou há muito pouca concorrência. Aos mercados pouco concentrados, em que há bastante concorrência, como que isso impacta preços, como que isso impacta, né, o mercado em si, né? Como que isso afeta o consumidor e tudo mais. Então, são esses três pontos, né, em microeconomia. Quando passarmos para a macroeconomia, nós vamos olhar, né, fazer uma introdução, desemprego, algumas variáveis são apresentadas, né, a vocês, o que é PIB, o que é inflação, desemprego, e vamos fazer um raciocínio, né, especificamente de situações de desemprego e inflação, quando ocorre uma, como ocorre outra, né? O que envolve a capacidade ociosa, né? Se ela está baixa ou alta. Capacidade ociosa é aquela capacidade que a economia tem de produzir e que não está produzindo. Fábricas que podem produzir 100 peças, estão produzindo 60. No momento, por exemplo, nós estamos com uma economia com uma elevada capacidade ociosa. O desemprego, por exemplo, é um reflexo da capacidade ociosa, né? Desemprego é um elemento, o trabalho é um elemento utilizado para produzir e que está sendo parcialmente usado, porque o desemprego está alto, né? São esses os pontos. Depois nós vamos olhar a política fiscal, fisco, né? Lembra arrecadação, lembra Estado. Como o Estado intervém nessa economia, né? A tributação, que é a receita, os gastos públicos,
o equilíbrio ou não disso, quais as implicações que isso traz, os impostos, né? Os tipos de impostos. Depois vamos olhar a política monetária, que é a liquidez, quantidade de dinheiro em circulação na economia, taxa de juros, famosa taxa Selic, que é muito anunciada para a imprensa. E, por fim, vamos olhar o setor externo, as relações do Brasil com o exterior e a taxa de câmbio, né, o comportamento do dólar. Então, tudo isso vai ser olhado, obviamente, de forma introdutória, que cada questão dessa que eu falei dá um curso por si só, porém, nós vamos olhar de forma introdutória, né, para que o aluno tenha uma noção econômica elementar que o permita, né, seguir em frente, né, estudar as disciplinas de microeconomia, que ele vai ter algumas disciplinas de micro, algumas disciplinas de macro. Então, aqui nós temos que dar conceitos básicos, elementares, né? Mas que o permita, pelo menos, entender a realidade próxima de si, né? E também a realidade do país, né? Questões elementares, mas certamente muito relevantes, né? Serão o foco do nosso curso, tá certo? Então, Introdução à Economia, primeira parte do curso, e a segunda parte, a introdução à macro.